Bismillahirrahmanirrahim. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Durud Sharif é invocar as bênçãos para Santo Profeta. Eu vou ler em árabe e depois vamos ler aqui a tradução. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os ditos do Santo Profeta que falavam e demonstravam essa importância de como nós devemos tratar não só as pessoas que estão à nossa volta, mas também os que são vulneráveis na nossa sociedade, né? As pessoas, por exemplo, que são que podem ser considerados tipo classe baixa da sociedade, né? Santo Profeta ensinou trazer essa igualdade, ensinou de tratar as pessoas de forma igual para que todo mundo possa aproveitar esse direito, né, da vida. Um dito muito semelhante disso é narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: quando um servo teu trouxer tua comida, se não o fizeres sentar contigo, ao menos deves-lhe dar um ou dois bocados dela, pois ele se esforçou ao prepará-la. Isso não é um ensinamento para. Isso não quer dizer, quando o Santo Profeta diz que quando alguém, um servo seu, um empregado ou alguém que tem essa responsabilidade de preparar a comida, faz a comida, você dá um pouquinho da comida para ele. Um pouquinho, né? Na verdade, Santo Profeta aqui está falando além do que é acordado entre você e a pessoa que está servindo ou empregado, né? Por exemplo, se você. Isso não quer dizer que isso deve ser só um pouquinho da comida para a pessoa deve ser a sua recompensa, mas na verdade está sendo falado ao contrário, que tudo que você acordou para a pessoa aquilo é obrigatório para você dar. Se você acordou um salário, se você acordou que você vai dar acomodação ou certas coisas, aquilo é obrigação para você. Aquilo você não pode dispensar de forma alguma. Você tem toda a obrigação de dar aquilo, seja um salário, seja em que for, em que espécie for a recompensa, deve ser paga. Mas aqui, Santo Profeta estava falando além daquela recompensa. Quando uma pessoa por exemplo, se uma pessoa é ordenado, tem essa responsabilidade, esse trabalho de fazer a comida e com isso ele ganha um salário, além de dar o salário, você ainda dá um pouquinho da comida para essa pessoa. Isso por quê? Porque a pessoa que foi lá, esteve fazendo a comida, ele está lá preparando e pode ser que isso seja a única oportunidade para a pessoa provar ou comer essa comida. Que ele não tenha essa condição financeira,
que ele possa fazer essa comida igual para ele mesmo. Então, sempre, e isso é um exemplo, né? Podemos ver as mesmas coisas das outras formas também, o mesmo ensinamento ou o mesmo exemplo. Por exemplo, não necessariamente deve ser só a comida que é obrigação de compartilhar, mas também a mesma coisa acontece com a roupa. Se você tem um empregado ou empregada, se você tem uma pessoa que serve você e com ele você vai lá, compra as suas roupas, compra alguma coisa no mercado para você, você também, além daquilo que é acordado para você dar para a pessoa, para o seu empregado ou para o seu servo, é importante que você compartilhe aquilo obviamente, isso não é uma obrigação. Essa é uma sugestão, essa é uma recomendação, esses são ensinamentos que demonstram que você tem a misericórdia e você é benevolente com as pessoas, você é generoso com as pessoas. Porque dentro do islamismo, isso é algo muito importante de tratar bem as pessoas que são menos favorecidas, que são vulneráveis. Porque Santo Profeta diz, num dito, ele diz que os vulneráveis são as pessoas que suas orações são mais escutadas por Deus Todo-Poderoso. Isso também é uma outra forma de incentivar o nosso bom tratamento com eles. Então aqui foi falado que quando eles fizerem comida, dá um pouquinho de provar. Até porque isso vai ser bom para você mesmo. Se a pessoa que está fazendo comida souber que ele também vai comer com aquela comida, quem sabe ele faça com mais vontade, com uma vontade boa, com mais emoção aquela comida, né? Ele coloque mais esforço para trazer um bom gosto na comida. Então, é importante que tudo que temos, nós estudamos na aula anterior, que é uma pessoa comprou uma roupa e é exatamente a mesma roupa ele comprou para o seu servo também. Porque ele diz que eu ouvi Santo Profeta dizer que você come, dá comida para os seus servos daquilo que você come. Você dá a roupa para os seus servos que você vista. Essa é mais uma versão, mais uma explicação desse ensinamento de uma outra forma, né? Quando o Santo Profeta diz, apesar de não ter essa obrigação para nós, de nós compartilharmos, né? Obviamente, se tem uma recompensa acordada, aí tudo bem. Você não tem essa obrigação, mas sim é feito além de uma obrigação. É feito além de algo que é obrigatório para você, mas sim como algo voluntário, como algo para ganhar mais bênção e misericórdia de Deus, mostrando a generosidade. Outro dito narrado, também semelhante com o seu tema, com o seu, seu moral do dito, é bem semelhante do anterior, narrado pelo Hadr Jabir. Ele relata que Santo Profeta diz: quem possuir estas três qualidades, Deus o manterá sob sua proteção e misericórdia e o fará entrar no paraíso. Primeiro, ele demonstra compaixão pelos fracos. Segundo, ama seus pais. Terceiro, trata com bondade aqueles que estão a seu serviço, aqueles que vêm sob ele, os seus servos, os seus empregados, né, etc. E se a gente olhar algo que é comum entre esses três, é a vulnerabilidade e não ter muito poder. Você vai entender compaixão pelos fracos, tá muito aparente. Primeiro, o terceiro, aqueles que são ao seu serviço, também é aparente, muito é explicado que são fracos. Aí alguém pode até perguntar, mas por que que os pais são vulneráveis? Porque tem duas formas, né? O primeiro, quando nós somos dependentes deles.
Quando nós somos dependentes deles, ninguém pode imaginar que a gente vai tratar mal eles, né? Como criança, como um jovem, né? Quando nós estamos dependendo até para uma pessoa maluca também, que não tem uma boa educação, até ele mesmo entende isso, que eu estou precisando dos meus pais para certas coisas, para gastar, para minhas necessidades. Então, nem ele vai querer tratar mal os pais, porque ele sabe que ele depende dos pais. Qualquer hora eles podem mandar ir embora, qualquer hora eles podem parar o dinheiro que eles me dão. Então, quando a pessoa é dependente dos pais, ele sempre trata bem, ele sempre tenta vencer, tenta sempre estar ao seu lado. Mas a segunda parte, que é mais perigoso, quando ele não é mais dependente dos pais. Agora, uma coisa que nós precisamos entender que pode ser que nós não estejamos dependentes deles, mas os nossos pais dependem de nós. Mesmo que não seja financeiramente, mas emocionalmente, eles precisam de nós, porque são eles que nos criaram, são eles que nos ensinaram todo tipo de tudo o que precisamos no mundo. Desde o primeiro dia, começam a ensinar as coisas da vida, começam, cada vez que, primeiro a criança não sabe engatear, aí os pais ficam pegando a criança para que ele comece a engatear, depois quando a criança começa a engatear, eles levantam, pegam com as mãos, dão esse apoio para ele começar a andar, e o primeiro passo que a criança leva, os pais ficam uns felizes, e depois a criança começa a correr, eles correm com eles, a criança cai e eles levantam. Depois assim vai andando, vai para frente, vai adiante com se às vezes os pais ensinam a andar de bicicleta e continua até fazer a carta de condução, né? Até a carteira de habilitação, os pais são um apoio fundamental, né? Para até parte financeira quanto parte emocional, né? Para os filhos, porque normalmente a criança faz com 18, 20 anos de idade essa carteira de habilitação e os ainda estão dependentes dos pais muitas das vezes, né? Então, tudo isso são os pais que nos dão, nos concedem, nos providenciam ao longo do tempo tudo o que nós precisamos. Então, do nada, quando a pessoa começa a trabalhar, começa a ter um pouquinho de independência, ele acha que ele já não precisa de ninguém. Pode ser que ele não precisa, mas os seus pais que investiram tanto em você, eles hoje dependem, mesmo que não seja como eu falei financeiramente, muitas das vezes até financeiramente também, mas emocionalmente eles dependem de você. O seu bom tratamento com eles, o seu, a sua palavra de carinho com eles, o seu sorriso com eles. Eles dependem disso. Eles querem ver isso toda hora. Pode ser que a gente não sente isso. Pode ser que a gente não sinta isso por mais tempo. Mas um dia, quando nós temos os nossos filhos, quando os nossos filhos são crescidos, quando os nossos filhos vão embora para a sua vida, trabalhar, ganhar a vida e nos abandona, aí nós valorizaremos como os nossos pais sentiam quando nós não ligávamos para eles, nós não tratávamos bem eles. Então, dessa segunda fase, eles são vulneráveis também. Eles dependem de nós. Por isso foi falado entre as categorias das pessoas que são fracos, das pessoas que estão ao seu serviço. Porque na primeira parte ninguém pensa tratar mal, né? Na primeira fase. Mas na segunda fase, às vezes nós esquecemos que os nossos pais, quão nós somos importantes na vida deles. Qual nossa presença é importante na vida deles. Então, por isso é importante que nós façamos um bom tratamento com esses três tipos de pessoas: os fracos, os nossos pais e as pessoas que estão ao nosso serviço. Outro dito narrado pelo Hazrat Umar, Ibn Umar radiallahu anhu, relatou que o santo profeta diz:
paga ao trabalhador o seu salário antes que o suor dele seque. Isso também é algo importante. E isso demonstra como a justiça financeira e econômica também é algo que é enfatizado no islamismo e evita qualquer opção de exploração das pessoas, né? Das suas energias, dos seus trabalhos. Porque mesmo que seja uma pessoa eh, pobre, uma pessoa menos favorecida, mesmo que seja um trabalho muito baixo, mas o esforço da pessoa é digno, é digna. O esforço e o seu trabalho que ele faz deve ser paga e bem paga e deve ser paga antes que acabe o prazo que foi acordado entre os dois, né? Então, isso é algo também muito importante que hoje em dia, infelizmente, vemos que muitas pessoas não valorizam isso, até porque nós estamos vendo cada vez mais o valor que está perdendo da palavra, né? Nós não temos mais a palavra, as pessoas acordam uma coisa e depois desfazem o acordo sem qualquer medo, sem qualquer arrependimento. Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que santo profeta diz: Deus Todo-Poderoso disse: Eu questionarei severamente três pessoas no dia de julgamento. Aquele que deu abrigo a alguém em meu nome e depois o traiu. Aquele que vendeu um homem livre como escravo e gastou o dinheiro recebido. E aquele que contratou um trabalhador, o fez trabalhar arduamente e, mas não lhe pagou o salário combinado. Mais uma vez, as pessoas que são considerados fracos, né? A pessoa que está trabalhando duramente, arduamente, e depois ele não recebe o salário que foi combinado, Deus diz que ele vai estar na pior no pior estado no dia do juízo final. Deus não vai ter misericórdia com essa pessoa. E também uma pessoa livre que está e alguém vende, coloca escraviza a pessoa e vende e gasta o dinheiro, né? Isso não necessariamente de forma, hoje em dia, como nós não temos esse tipo de escravismo, né? Escravidão, em que fisicamente a pessoa é escravo, mas hoje em dia temos outras formas. Um deles, por exemplo, é escravidão financeira, né? Isso também é algo muito ruim. E quando é colocado uma pessoa nesse tipo de escravidão de forma a propósito, isso também é algo que Deus não gosta de colocar, de tirar a liberdade de alguém e colocar como escravo, né? E por final, o último dito narrado pelo Hazrat Anas radiallahu anhu, ele relata que o santo profeta disse: nenhuma pessoa é verdadeiramente crente até que deseja para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Esse é um ensinamento fundamental do islamismo que fala sobre como nós precisamos colocar, às vezes, o interesse bem para o serviço das outras pessoas em cima dos nossos próprios interesses, né? Às vezes, nós também temos os nossos interesses, nós também temos os nossos desejos, mas às vezes é importante nós esquecermos ou colocarmos ao lado os nossos interesses e pensar nas necessidades dos outros, nas dificuldades dos outros para conseguir satisfazer minimamente, né? Às vezes nem precisa você tirar a dor do outro com o seu dinheiro, com sua riqueza, financeiramente, mas sim, às vezes, só uma palavra carinhosa, um sorriso para a pessoa, uma conversa tranquila com a pessoa. Às vezes, até mesmo que a pessoa seja muito dura, às vezes a pessoa pode estar com a raiva, mas se você for tranquilo, você proporcionar uma conversa tranquila, você recepcionar a pessoa com um sorriso,
isso já traz, já tira pode tirar muitas vezes os problemas das pessoas. Então, isso tudo é enfatizado dentro do islamismo para demonstrar que o melhor caráter da pessoa é como ele trata as pessoas que são vulneráveis, as pessoas que são menos favorecidas na sociedade, como é o seu tratamento. Isso é muito importante. Nós vemos, às vezes, as pessoas são muito boas, tratam bem todo mundo, mas quando vem uma pessoa pobre, uma pessoa menos favorecida, uma pessoa vulnerável, eles mudam de repente o seu tratamento. Ficam, às vezes, muito duros, não tratam bem, e mesmo, às vezes, nem precisa ser o seu servo, o seu empregado. Pode ser uma pessoa desconhecida, uma pessoa estranha, né? Mas o santo profeta nos ensinou que sejamos pessoas gentis, generosos e às vezes sacrificar os nossos interesses para os outros. Isso é algo que é muito desejado por Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Tudo bem então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau.